Muito caros amigos, eu tenho a satisfação de voltar a fazer as exposições após 2 gripes emendadas e a segunda ainda não terminou. Eu pretendo, com a ajuda de Nossa Senhora, restabelecer uma sequência de exposições. O que nós devemos expor a partir de hoje? Deve ter umas poucas exposições sobre o que é o comunismo. O que Nossa Senhora quis evitar vindo a Fátima? Qual é o erro mais grave de tudo que está acontecendo e que Nossa Senhora quis evitar? Hoje em dia, já praticamente, tirando os católicos tradicionais, não se fala mais em pecado, não se fala mais em ofensa a Deus, não se fala mais em castigo, nada disso. E, no entanto, o mundo, em grande parte por causa desta omissão, e também pelo fato de Nossa Senhora de Fátima não ter sido levada a sério, ele caiu na situação em que nós estamos vendo. Basta sair às ruas, basta ver a mídia, basta ver, enfim, tanta coisa que nós vemos que o mundo está realmente num buraco. Agora, para nós compreendermos bem, então, por que Nossa Senhora apareceu em Fátima, o que são os erros da Rússia que ela veio advertir caso ela não fosse obedecida, disse que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. Então, esse é um pressuposto importante para nós compreendermos que erros da Rússia são estes. Eu sei que é o divórcio, eu sei que é o aborto, eu sei que é a extinção da propriedade, mas existe um problema, que é um problema de fundo, que é um problema que afeta muito o ser humano, e que é o problema do igualitarismo. E o comunismo, apesar de se dizer ateu, para aqueles que são mais profundos adeptos dele, sabem que ele reveste uma religião. Ele reveste uma doutrina, ele involucra uma doutrina que, na realidade, é uma falsa religião extremamente contrária à religião católica. Então vamos entrar direto no assunto para não nos alongarmos demais. Vamos começar tratando um assunto que está na Suma Teológica de São Tomás. Eu estou me baseando numa reunião de Dr. Plínio, que eu sou discípulo dele, não me arrependo, 52 anos que eu sigo este homem, que para mim é um grande santo. Eu chequei muito, não conferem nada com as detrações que dizem, são uma grande injustiça as detrações que falam contra ele. Ele teve um papel imenso nos acontecimentos nacionais, que até elementos da direita procuram negar isto. Mas os próprios inimigos, os da esquerda, atribuem a ele um papel enorme no que está acontecendo, etc. Mas isso seria outro assunto. Bom, então estou me baseando numa reunião dele. Dr. Plínio, ele disse que ele gostaria de explicar uma coisa antes, muito importante, e que é a seguinte, é que quando a gente estuda nas escolas, desde o colégio, depois vai mais para cima, já no meu tempo era assim, no tempo dele mesmo era assim, o que ocorre? Nos estudos de ciências, por exemplo, e até de história, o universo é apresentado como uma coisa fechada. Quer dizer, Deus criou o universo, criou, para os que acreditam que ele foi o criador do universo. Os outros estão fora dessa questão, porque aí já é uma coisa completamente alheia à realidade católica. Mas há outros que consideram que Deus criou o universo e deixou aquele pacote fechado, funcionando com os ciclos da natureza, chuvas, ventos, as estações, o aumento das espécies animais, das plantas, dos seres humanos, tudo funcionando
como um relógio. E a natureza, o universo realmente funciona como um relógio. Só que ele fez a coisa com uma ordenação tal, o universo com uma ordenação tal, e tal foi o impulso primeiro que ele deu, que bastou. E fora disso, Deus se retirou. Então as pessoas vivem, reparem, como a grande maioria das pessoas vivem, não estou me referindo aos católicos fervorosos e tradicionais, não, mas vivem como se Deus fosse totalmente alheio a tudo o que acontece no universo. Não é? Ele não intervém e o universo gira em torno de si. Então cabe às ciências descreverem as leis que Deus comunicou a esse universo. A ciência vai descobrindo as leis sem nunca dizer que foi Deus que criou aquilo. Ela vai descobrindo isso, descobrindo aquilo, descobrindo aquilo. Mas essas leis formam um todo tal que se Deus não existisse, se os anjos não existissem, a marcha do universo continuaria a mesma. E a ordem do universo continuaria a mesma. Eles atuam desse jeito. Ora, a doutrina católica ensina o contrário. Tudo que existe foi obra do poder de Deus, e nós nos mantemos, mesmo nós, tudo que existe se mantém, inclusive os maus, os que odeiam a Deus, se mantêm porque Ele os mantém. Se Deus não quisesse mantê-los, se Deus quisesse quebrar as regras do jogo, Ele na hora se desintegraria pelo poder de Deus. Bem, e Dr. Pim disse que já no tempo dele ele tinha sido aluno dos padres jesuítas. Ele não tinha um professor que dissesse isso assim, claramente assim. Mas eles iam fazendo de barato sem afirmar que isto era assim, mas viviam como se fosse assim. Nunca uma pergunta sobe até Deus. Em escola, não pode. Tem que ser laico. O que é laico? Deus não existe. Nunca uma pergunta de ciência, ou de coisas naturais, ou de matéria histórica, etc., etc., chega até Deus. Mesmo em colégios católicos, ao menos naquele tempo era assim, no meu era assim, eu duvido que hoje as coisas tenham melhorado. E se há notícias de uma interferência de Deus, por exemplo, por meio de um milagre, ou de uma ação extraordinária, né? Isso fica fora da aula de ciências. E fica fora até da aula de filosofia. Fica fora da aula de religião. Porque não é dogma acreditar que aquele fato foi milagroso. Então, na aula de religião também não se fala. Ainda mais hoje. E fica fora de qualquer aula. A máquina do ensino não contém, por exemplo, ao menos no meu tempo, não continha, mas eu tenho certeza que hoje tem que ser muito mais, não continha referência nenhuma a Lourdes, vamos dizer. Quer dizer, imagina uma aula de ciência sobre os olhos. Então, vamos estudar os olhos. Então se estuda o nervo óptico e mostra como o nervo óptico é condição sine qua non para se ver. Acontece que há criaturas que, por causa em Lourdes, foram curadas e enxergam sem nervo óptico. Ora, isso é um fato, é real. Se forem ver, estão assim. Eu não sei se ainda vive, porque isso é um milagre antigo. Mas há outras coisas do gênero. E aí a ciência nunca diz assim, e aconteceu um fato extraordinário, que, passando por cima das regras comuns da natureza, há gente que enxerga assim por uma interferência de Deus nas coisas. Eles não gostam de fazer isso. Porque, embora até se possa provar que os milagres de Lourdes são autênticos milagres, a respeito disso não tinha nenhuma referência. Porque não cabe. E que ciência cabe? Medicina não cabe, porque medicina deve dar a cura natural. A cura sobrenatural não pode ser dada numa faculdade de medicina pela simples razão de que o médico não vai fazer uma cura sobrenatural.
então não tem razão para estudar aquilo. Não cabe na aula de anatomia, de zoologia, do curso secundário, das ciências naturais, não cabe. Por exemplo, na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora apareceu e afugentou os árabes e deu a vitória aos católicos. Bem, quando você vai ler, tem lá, consta, porque a história não pode registrar uma aparição como um fato verídico, porque é matéria religiosa, e a matéria religiosa está excluída da história. Porque o mundo é um mundo fechado. O universo é um universo fechado. Deus mexeu nele e depois tocou. As leis da ciência explicam. Bem, então, por exemplo, aquele apareceu para Constantino, quando foi na Batalha de Ponte Milvia, uma cruz no céu com o escrito embaixo, Inox Signum Vintis. Quando vai ler na história, num sonho, tal, ele teria visto. Nunca é uma coisa séria, forte e real. Ora, fica assim no mundo dos sonhos e da irrealidade tudo que é atuação sobrenatural junto aos homens. E isso tem um alcance muito grande para a formação religiosa, porque esse meio silêncio habitua as pessoas a um estado de certa dúvida a respeito da verdade religiosa. Uma fé com certeza absoluta não se tem. Ora, esses fatos se dão exatamente para ajudar as certezas da fé. A providência realiza os milagres para que as pessoas que têm fé se sintam mais fortes na fé, as que não têm fé se sintam convidadas a aderirem à fé. O homem, São Paulo explica, melhor dizendo assim, que a fé é um rationabile obsequium. Quer dizer, a minha razão me leva a compreender que eu preciso ter fé. Que é razoável, portanto, eu ter fé. Que há mistérios da fé que eu não compreendo. Porque eu preciso compreender que Deus é muito mais do que eu e eu não consigo dar a volta em Deus. Se eu conseguisse dar a volta em Deus, eu seria Deus. Existe o famoso fato de Santo Agostinho meditando numa praia, tentando esclarecer o mistério da Santíssima Trindade. E ele viu um menino mexendo, pegando água do mar e colocando num buraco de areia. E ele perguntou para o menino, o que você está fazendo? Não, eu vou colocar o mar aqui dentro. Aí Santo Agostinho disse, mas você não percebe que o mar não vai caber aí dentro? Aí o menino disse para ele, e como é que você quer pôr dentro da sua cabeça o mistério da Santíssima Trindade? E desapareceu. Aí Santo Agostinho viu e parou de querer explicitar porque o homem tem que ter a humildade de reconhecer que Deus é muito mais do que ele e que ele não dá a volta em Deus. E que ele precisa obedecer aquilo que a fé manda que ele obedeça. Bom, então, o homem tem que crer, porque a fé mostra, a razão mostra que ele deve crer, que ele deve ter fé. Isso é a fé. Esse racionável obséquio, porque é racionável, ele deve dar uma certeza. Não, tá bom, eu não entendo. Por exemplo, Deus uno e trino. Hoje em dia se fala muito de que todas as religiões monoteístas. Ora, a única religião que tem um Deus uno e trino é a religião católica. Talvez tenha uma ou outra apenas dessas que são muito parecidas com a igreja, que são cismáticas, não aceitam o Papa, ainda aceitam a Trindade de Deus. Outras religiões, o Deus deles nenhum é o Deus unitrino que é o nosso. E São Paulo foi muito claro. Os deuses dos pagãos são demônios, não são o verdadeiro Deus. Bom, Deus, na ordem das demonstrações filosóficas e na ordem dos milagres, deu uma pletora enorme de razões para se crer.
Então, ele quer que a maior certeza nossa na vida seja a fé. Ele quer que nós cheguemos a este ponto e que digamos o seguinte: a certeza de que a Igreja Católica é verdadeira igreja, tudo bem pensado e bem maturado, isso é mais certo do que a evidência. Porque isso propriamente Deus quer. Então, se eu estou vendo uma coisa na minha frente, eu estou vendo aquilo que está me mostrando, é uma evidência. Mas a fé é tão mais alta e a certeza que Deus quer que eu tenha da minha fé é tão mais importante que Deus quer que eu considere a fé mais real do que a evidência. Agora, por outro lado, o homem tem lógica. Todos nós temos lógica. Né? Como o homem, por sua própria natureza, vê, e eu abro os meus olhos e vejo, por exemplo, um objeto na minha frente, assim o homem, por natureza, é lógico. E essa lógica não é a lógica de um homem, de outro homem, de outro homem. É a lógica de todos os homens. Porque com graus maiores ou menores de clareza, conforme o homem, todos os homens têm a mesma lógica. A tal ponto que o raciocinar humano pode ser reduzido em umas tantas regras que são comuns para todos, porque está ligado com a natureza humana. Então, por exemplo, qualquer pessoa que faça um plano de, vamos imaginar, da Praça Amadeu Amaral até a Praça da Sé, em princípio, eles vão usar uma lógica idêntica, embora ela possa ser aplicada concretamente de maneira um pouco diferente. Um vai preferir ir de Uber, outro vai preferir pegar um metrô, outro vai preferir ir a pé, cada um vai traçar um trajeto para chegar lá, mas o sistema de funcionamento da mente humana é o mesmo. Bem, se eu usar bem das regras do raciocinar humano, eu me convenço da existência de Deus. Eu me convenço dos predicados de Deus, da eternidade de Deus, da santidade de Deus, e etc. Eu me convenço porque há provas disso. Se eu usar bem as regras do raciocinar humano e estudar bem a revelação, eu me convenço de que aquilo que lá está foi revelado e que, portanto, eu devo crer naquilo. Bem, entre essas coisas reveladas está nosso Senhor Jesus Cristo instituiu e revelou que instituiu a existência de uma igreja infalível. E que, portanto, essa igreja é infalível porque ele revelou. Se isso não é assim, é porque o próprio raciocinar humano está errado. Eu não admito outra solução, dizia o Dr. Plínio. Bom, mas por outro lado ele viu o seguinte: tudo funciona bem no universo. Mas por que os homens são tão bagunçados? Por que na vida dos homens existe tanta desordem, existe tanta... Aí acabou sendo que veio a explicação para ele. Quando ele descobriu a infalibilidade, ele disse, aqui está a explicação. A infalibilidade leva para os homens aquelas balizas que são capazes de ordenar os homens. Se os homens se manterem católicos, fiéis à religião católica, vamos imaginar uma religião católica sem a tristíssima crise que está hoje, né? Que ela continua santíssima, mas está, por assim dizer, encharcada de pessoas que não estão cumprindo o que deviam cumprir. Se ela funciona direito, o papel dela é dar certezas para todas as pessoas, e essas certezas são suficientes para ordenar todas as almas do mundo inteiro. Esse é o papel da infalibilidade da igreja. É interessante ressaltar o seguinte, que a única igreja que se afirma infalível é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma das outras igrejas tem a coragem de se afirmar infalível. A Igreja Católica tem. Isso é uma coisa extraordinária. Então, a gente vendo que a igreja é assim, a gente se ajoelha. Assim é a fé. A gente interroga e ela dá uma resposta de bronze. A gente se ajoelha encantado de ter sido vencido. E vencido só não é nada, é convencido
o que é muito melhor, da certeza da igreja, da verdade da igreja. Então nós chegamos a uma conclusão. O tal mundo fechado não é fechado. Quer dizer, tudo isso é dirigido para o tal ponto inicial do mundo fechado, né? Quer dizer, o mundo não é fechado, Deus atua. E quando se faz o mundo fechado, existe um lance igualitário nessa postura, que é descartar Deus do panorama e o homem não ter Deus presente nas suas coisas. Isso é um igualitarismo já com relação a Deus. Depois nós vamos ver nas outras exposições como é que é o igualitarismo em outros aspectos. Até lá.